fez uma brincadeira e colocou o Espírito Santo aqui. E depois, quando o Espírito Santo veio à terra no Pentecostes, ali eles já tinham nascido de novo. Aquele, porém, é outro batismo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Existem 7 tipos de batismos na Bíblia, alguns no Antigo Testamento, outros no Novo. No Novo Testamento, um dos batismos se chama batismo em Cristo. Quando Jesus faz assim, o que significa quando você se converte, quando diz, sim, Deus entrou no meu espírito, quando há uma data, um momento em que algo muda dentro de você. Antes eu queria matar, agora não quero mais. Antes eu não conhecia Deus, agora eu quero. Isso é quando você nasce de novo. A outra experiência, então, eles já tinham nascido de novo. É quando Deus te dá poder para ir por todo o mundo e fazer exatamente o que ele fazia. O outro batismo, que se chama batismo no Espírito Santo, a palavra batismo vem do grego. Imerso significa que o primeiro batismo é: eu te mergulho em Cristo, Jesus nasce dentro de você. E o segundo, eu te mergulho no Espírito Santo. O poder de Deus, para que você possa conquistar o mundo e fazer o sobrenatural. Então Jesus começa a soprar sobre eles e lhes dá uma missão. Nesse momento, Jesus está prestes a ascender ao Pai e dirá: não estarei mais na terra. Agora faça isso, e ele dirá. Mateus 28, 18. E Jesus aproximou-se deles, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ele está delegando a eles, e façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos ordenei. Eu irei para o Pai e agora vocês farão isso. Então vejam como vocês estão focando nos pontos errados. Há um endemoninhado. É certo ou errado eu olhar para o endemoninhado e dizer: Jesus, venha libertá-lo? É certo ou errado? Por que é errado? Porque ele me deu autoridade. Não devo dizer: Jesus, venha aqui. Se eu tenho uma autoridade delegada, sou eu quem faz, certo? Se o presidente do conselho me delegou, não é que no momento eu diga: venha aqui, presidente. Não, ele me deu autoridade, decido eu. Então, quando há um endemoninhado, eu oro, só que não vou em meu nome. Eu oro em nome de... Então eu olho para o demônio e digo: em nome de Jesus, aquele que me enviou, você sai daí. Lembremos que não depende de quem eu sou, mas sim da autoridade que eu exerço. Há uma pessoa doente, Jesus vem para curar. Não, eu não oro para que Jesus venha curar. Eu oro e digo: em nome de Jesus, seja curado A. Amém? Então sou eu quem vai. E o que Jesus faz? Enquanto isso, não sei, estou de férias no paraíso. O que Jesus faz? Ele está sentado à direita do Pai. O que ele está fazendo lá? Ele está intercedendo por nós. Ele está orando por você, dizendo: Senhor, que ele conheça a autoridade que lhe dei. Que ele use essa autoridade. Que Deus o abençoe. Amém? E então, novamente em Lucas 10, 17. Ora, os 70 voltaram. Então ele os envia. E aqui encontramos Jesus os treinando. Os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Dize-nos como? Em seu nome. Eles viveram com Jesus, mas nunca tinham tido essa experiência. Eles viam Jesus olhar para o demônio e dizer: vai embora. Jesus não dizia vai embora em outro nome, porque ele estava ali para fazer isso. Mas quando ele então começa a dizer: tente ir em meu nome, eles vão e dizem: os demônios me obedecem. É uma das experiências mais divertidas que já tive. Eu ainda era adolescente quando orei pelos meus primeiros endemoniados. Ainda não sabia muito sobre a Bíblia, mas me disseram que se eu usasse o nome de Jesus, os endemoniados entraram para o grupo dos caça-fantasmas. Eu adorava ir atrás dos endemoniados. Hoje eu envio outros porque já fiz isso muitas vezes. Eu me lembro da minha primeira experiência, né? O pai de uma grande amiga minha, nós o convidamos para a igreja e ele quis ir para ver como era. Ele era um satanista declarado. Então, imaginem um homem grandalhão. Eu tinha 13 anos, ela 14 e chega esse pai. Assim, em certo momento, começamos a orar em uma igreja pequena.
Devia ter umas 100 pessoas e ele se manifesta. Mas os pastores da igreja ainda não tinham chegado, porque ainda estávamos ali no grupo de intercessão. E então eu, cheia do zelo do Senhor. Uma vez eu tinha visto alguém expulsando demônios, tinha ido a um grupo de oração carismática no Brasil. Enfim, lá tem muita magia negra e por isso sempre várias manifestações. Vejo alguém gritando e como adolescente curiosa digo, vou lá ver. E então estou lá e vejo eles dizendo, em nome de Jesus. Gostei muito e disse, um dia se acontecer comigo, eu faço também. Era a minha chance. Quer dizer, o pai, e eu sempre vou me lembrar, porque eu era pequena, tipo, como sou agora? E basicamente tinha esse cara enorme, e eu olho para ele, cheia de coragem, e digo assim, quieto em nome de Jesus. Daí foi assim. Imagina um adolescente que começa a dizer para um adulto, quieto em nome de Jesus. E esse fica quieto. E você pode até falar de forma mal educada, quieto em nome de Jesus. E eu vi e disse, funciona, isso eu gostei, funciona mesmo. E depois me lembro das palavras. Então ele começou a pegar as cadeiras, a fazer as coisas. Minha amiga, tipo, toda assustada, nunca tinha visto o pai dela daquele jeito. E aí eu digo, preocupada, digo, você está amarrado em nome de Jesus, não se mexa. E vejo esse homem fazendo assim. Delírio de onipotência. Quer dizer, ali eu descobri e disse, tipo, eu que sou uma adolescente que acabou de sair do nada, porque não tem nada a ver com quem você é. Tem algo a ver com o nome que você carrega. E naquele dia eu descobri a autoridade no nome de Jesus. Não importa se a pessoa é grande, gorda, homem ou mulher, você usa a sua autoridade e os demônios obedecem. Amém? É uma experiência fantástica, caso você nunca tenha feito isso. Realmente lindo, tá, pastor? Mas e quando você usa o nome de Jesus e essa pessoa aparece, parece que ela está sempre possuída. Certo dia alguém chegou e disse, há 8 anos que frequento todas as igrejas porque estou possuído por um demônio e ninguém consegue me libertar. Isso se chama problema psiquiátrico. Não tem nada a ver com demônios, sabe? Havia a mãe de uma amiga nossa que já nos contou outras vezes que ela era uma paciente psiquiátrica. E de vez em quando ela fazia suas cenas. Então levamos um amigo nosso que falava inglês da Nova Zelândia e ele começou a falar inglês enquanto ela estava no meio e ele começou a falar em inglês e disse, desculpe querida, você pode falar comigo em italiano? E então entendemos que não tinha nada a ver com isso. Amém? Você deve obedecer ao diabo. Se isso continuar, é óbvio que após a libertação, a pessoa deverá passar por uma cura espiritual. Uma cura. Porque a Bíblia diz que se você não encher a casa, ele vai e volta com 7 demônios piores. Foi isso que Jesus disse. Ok, então é óbvio que depois de uma libertação, a pessoa precisa ser acompanhada e cuidada. Mas se essa pessoa não fizer nada e não encher sua casa com Deus, o diabo dá uma volta, pega os 7 demônios piores e vai habitá-la. Porque ele usa os corpos para viver. Na terra, a lei é que para agir aqui você precisa de um corpo. É por isso que Jesus vem em forma humana. Porque na terra se age com um corpo. Quando há um demônio, o demônio precisa entrar em um corpo. É assim? Que age, enquanto existem também os principados e potestades que estão no ar, há demônios que atuam na mente das pessoas. A mentalidade, aquilo que vocês veem, que uma coisa é errada, depois começam a trabalhar a dizer que é certo e amanhã todos pensam que é certo. Essas são forças espirituais malignas para mudar a cabeça das pessoas e fazer com que as pessoas não acreditem em Deus. Amém. Obviamente não entraremos nisso hoje. Hoje estamos falando sobre autoridade, mas assim você já sabe. Então Jesus diz, e aqui quero enfatizar, que é em seu nome que você pode fazer todas essas coisas. Então, mesmo que eu tivesse tido o delírio de onipotência, porque eu era jovem e pensava que eu tinha o poder, fui contar para todo mundo, disse para um adulto, cala a boca. Ele se calou, maravilhoso. E depois eu entendi, lembro do pastor Júlio que tinha se convertido há pouco tempo. Ele ora por uma garota que usava óculos, sabe, daqueles bem grossos, tipo fundo de garrafa.
Ele ora e a garota tira os óculos e começa a enxergar. Sai andando por aí. E assim, eu curei um cego, eu curei uma cega, comecei a rir. Calma, você não curou ninguém. Quem curou foi Jesus. Mas é a emoção de entender que com a voz, em nome de Jesus, o mundo espiritual se alinha ao que ele diz. A palavra de Deus, e Deus nos usa. Amém? Está escrito assim em Marcos 16, 17. Estes são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome digam como. Em meu nome ou no meu nome, como está nesta tradução, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em nome de quem? Em meu nome. Você não é ninguém, mas é a autoridade delegada que faz acontecer. O diabo não obedece a Roslin, o diabo obedece a Jesus. Se eu vier em nome de Jesus, então o diabo me obedece, o mundo espiritual me obedece, e eu posso ter autoridade para ligar, desligar, ordenar, mas nunca em meu nome. Repita, em meu nome, com o meu nome. Amém? A partir do momento em que ele nos delega essa responsabilidade, nos tornamos não apenas pessoas com autoridade, mas também embaixadores. Veja o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 20. Somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Quem já esteve numa embaixada? Estrangeiros e viajantes estão seguros. Qual é a característica da embaixada? Se alguém está me perseguindo e eu sou americano ou qualquer outra nacionalidade e vou para a embaixada americana, o que acontece? Porque nos filmes vemos pessoas se refugiando em embaixadas. Quem sabe? Porque a embaixada não é Itália. A embaixada você é americana na América, você é brasileira. Existem acordos internacionais. Onde eu te dou um pedaço de território no meu país e você me dá um pedaço de território no seu país. Então, dentro da embaixada americana, aquilo é território americano. Eu já fui ao shampoo, vim para os Estados Unidos, a cultura americana, até mesmo dentro das várias bases americanas. Lá dentro não é Itália, você vai a Sigonella, lá dentro é América. Nós demos a eles, e realmente demos muito. A Itália não pode ir contra os Estados Unidos porque temos bases em todo lugar. Obviamente, por causa da guerra e tudo mais. Então, de uma vez, aquele território, portanto, já que eu sou embaixador de Cristo, o embaixador não ouve o que diz o governo italiano. O que ele ouve? O seu próprio governo. Quando há feriados na Itália, a embaixada de outras nações está aberta. Mas no dia 4 de julho, se você for à embaixada americana, ela está aberta ou fechada? Por quê? Porque é um feriado americano. Ser embaixador de Cristo já significa uma coisa, que o seu governo é o Senhor Jesus Cristo. O seu governante, o seu líder não é uma pessoa humana, é Deus. Pastor, mas então se é Deus, por que eu devo obedecer às leis? Porque Deus, Jesus disse, dê a César o que é de César e disse, eu cuido da sua vida. Porque o embaixador americano, enquanto está em sua embaixada, ele faz o que quer. Mas não é como se ele fosse para fora, em território italiano. E ele diz, eu estaciono onde eu quiser e vocês não podem me multar. Não, porque fora da embaixada você é outra nação e tem que obedecer às leis dessa nação, mesmo sendo o embaixador. Amém? Então Jesus, de uma forma engraçada, vai pescar, pega a moeda da boca de um peixe e paga os impostos. Significa que mesmo que Deus me diga algo, eu também devo, estando nesta terra, deixando o território divino, respeitar as regras. Amém? Mas quem controla a minha vida? Quais são as regras que a regem? Quem é tudo isso? É Deus e a sua palavra. Amém? Porque o reino de Deus é organizado. Você pergunta, como é o reino de Deus? Está organizado. Então Jesus lhe disse, quem te receberá porque vens em teu nome ou em meu nome? Em nome de Jesus. Portanto, quem vos recebe, a mim me recebe.
Se eu estou no governo italiano e chega o embaixador ou o chefe do Brasil e vem alguém que não é o presidente, mas representa o presidente, se eu não recebo aquele que representa o presidente, automaticamente não estou recebendo o presidente e a sua nação. Estou dizendo que não quero ter nada a ver com o Brasil. Por isso Jesus disse isso, Mateus 10, 40, veja como a linguagem é igual. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando uma pessoa abre o coração, porque você está pregando o evangelho para ela, ela está abrindo o coração para Deus, diretamente para Jesus e em seguida para Deus. Amém? Observe a importância. Quem vos recebe, a mim me recebe. Vocês são embaixadores de Cristo. Repitam comigo, eu sou embaixador de Cristo. Portanto, nossa posição é de autoridade, como Jesus em Efésios 2, 6, 7. Ele diz isso. Ele nos ressuscitou com ele e nos fez sentar com ele no céu em Cristo. Então, espiritualmente, sua posição é: estou sentado ou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Qual é a minha posição? É como dizer a um senador, mesmo que ele esteja nesta terra, mesmo que esteja em outra nação, que sua posição é a de senador. Sua posição é: estou em uma posição de autoridade com Cristo. Diga-me como posso estar em posição de autoridade com Cristo. E quando estou com Cristo, sob o governo de Cristo, significa que reino com Cristo. Amém? O melhor lugar não é ser ministro da Itália, mas sim ministro do reino de Deus. Não existe ministério mais elevado no mundo, porque o ministro do governo italiano está na Itália e o ministro do governo americano está na América. Mas ser ministro de Deus significa ter autoridade sobre todo o mundo espiritual, sobre todas as nações. Veja o que Romanos diz. 5,17. De fato, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio desse único homem, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no céu. O que está escrito? Reinarão na vida por meio daquele único que é Jesus Cristo. Quando eu reino, reinar, a palavra malcuto ou malcuta, governar diz. Depois que Jesus morreu, entrou o pecado e o pecado governou. Agora, desculpe, antes que Jesus morresse, entrou o pecado e o pecado governou. Com a morte de Jesus entra a graça, a abundância, mais do que o necessário. Porque graça significa capacitação sobrenatural. Você faz o que precisa fazer. E Deus vai além. E continua e diz, por isso, através desta justiça, você reinará em vida. Agora vale muito dar uma cotovelada à esquerda e diz, você está reinando, agora você deve reinar, agora você deve reinar, agora você deve reinar, agora perfeito. Agora vamos falar do nome de Jesus. Tem até uma música que diz, que nome maravilhoso é esse? Uma vez, enquanto cantávamos, tem essa música, não é? Talvez você possa vir aqui e nós cantaremos juntos. Basicamente, o que eu estava dizendo é que aqueles que não conhecem e não entendem a Bíblia se deixam levar pela emoção, dizendo que o nome de Jesus é lindo. Que lindo o nome de Jesus, que lindo. Mas isso não tem nada a ver com a beleza do nome em si. Posso me mover na terra de uma forma sobrenatural. Esse é um nome muito poderoso. Nada além de belo. Amém? Que nome poderoso, cantaremos em breve. Veja o que ele diz então, quando Jacó encontra Deus em Gênesis 1, 32 a 29. Não, Gênesis 32 a 29. A primeira coisa que ele pergunta é, qual é o seu nome? E aí o Senhor responde, eu diria, eu sou quem eu sou. O que isso significa? Eu sou tudo. Qual o seu nome? Porque pelo seu nome, que nos remete à cultura judaica, eu entendo quem você é e o que você faz. Em teoria, Jacó estava dizendo, mas quem são vocês e o que fazem? Amém? E o nome? Quando digo o nome de alguém que me envia algo, eu estou falando em seu próprio nome.
Esse nome confere certos poderes à igreja. Vamos ver um deles, Atos 4, do versículo 7 ao 10. Estou usando muito a Bíblia porque quero que você entenda que não estou inventando nada. Estou apenas repetindo o que está na Bíblia. Isso se chama pregação sistemática, onde você usa a Bíblia para explicar. E deixe-se conduzir. No meio deles, Pedro e João perguntaram: mas com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: líderes do povo e anciãos, se hoje estamos sendo interrogados a respeito de um benefício feito a um enfermo, se não curei essa pessoa que pedia esmolas para saber como foi que este homem foi curado, fique claro para todos vocês e para todo o povo de Israel, que isso foi feito em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. Em nome de quem isso foi feito? Como foi que vocês curaram? Este homem? Fique bem claro que este homem foi curado em nome de Jesus. O que Pedro estava dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, eu represento um nome. Em Atos 3,16, diz assim: e pela fé em seu nome, o seu nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. E é a fé que se tem por meio dele que lhe deu esta perfeita cura na presença de todos. Em nome de Jesus, mas com fé, a fé de quem recebe. Aquele homem creu no nome de Jesus. Porque eu posso mandar alguém e dizer, mas eu não acredito, mas eu não quero. Então talvez eu não receba. Então ele diz que aquele homem acreditou. Eu venho em nome de Jesus e o outro acredita. E assim vem a cura. Amém? De fato, ele diz, você imporá as mãos sobre as doenças e elas se curarão. Então você poderá ser curado. Em nome de Jesus, o nome de Jesus cura. Você pode ser salvo em nome de Jesus. Atos 412. Em ninguém mais há salvação, diz Maria Giuseppe Pincopalo, como em ninguém mais. Pessoas maravilhosas cuja fé admiramos. Mas eles não podem te dar a salvação de nenhuma outra forma. O que significa que a salvação está em um só e em mais ninguém? Porque não há nenhum debaixo do céu. Não existe outro nome dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Só um nome leva à salvação, e esse é o nome de Jesus. Atos 2:22. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Em nome de Jesus você tem vida. João 20:31. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida. Em seu nome. Amém? Em poder contra as trevas. Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada pode te fazer mal. Em Marcos 16 está escrito: estes sinais acompanharão os que creem no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome. Mesmo que bebam veneno, não desistirão. Se algum mal lhes sobrevier, imporão as mãos sobre eles e ficarão curados. Em nome de Jesus, você também pode operar milagres. Estou encerrando. Atos 4:29-30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, estendendo a tua mão para curar, para que sejam realizados sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Em nome de Jesus, você também tem a chave da oração. Se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. John 14,14. Em meu nome, como devorar? Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. E então ele diz, em nome de Jesus, vocês também têm alegria. João 16:24. Até agora você não perguntou nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a sua alegria seja completa. Deus quer que a nossa alegria seja completa. Eu quero que você acredite, porque a Bíblia diz que a sua alegria deve ser completa. Mas em nome de Jesus também há uma má notícia para você. Você pode ser odiado. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Não é estranho? Quantas religiões vocês acham que existem na China?
Na China tem de tudo. Shintoísmo, animismo. Vocês viram isso esta semana? O que eles estão destruindo? As igrejas. Agora a China está literalmente destruindo. Cada igreja, cada catedral. Por que o diabo tem tanto contra nós e contra o povo de Israel ao longo de toda a história? De cada 10 pessoas que morrem, 8 ou 9 são sempre perseguições direcionadas aos cristãos. Porque nós somos o povo que acredita na liberdade. Nós somos filhos de um Deus que não impõe nada a ninguém. Ele diz, eu coloco diante de você o caminho do bem e do mal, escolha você. E quando nós nos levantamos, isso incomoda. Mas nós estamos aqui como um megafone para gritar a verdade. Incomodando, não incomodando. Para mim é para continuar dizendo que Jesus é o Senhor. Esses lugares querem que nós nos curvemos diante de um governante. Você vai à Coreia do Norte todas as manhãs. Além de ter uma foto do cara gordo na sua casa, lá você também tem que declarar na China que eles são Deus e nós não faremos isso. Porque o único Deus que temos não é um chefe de governo que governe minha vida. Sou um embaixador nessa terra. É o Senhor Jesus Cristo e eu não me curvo. Amém? E eu quero te dizer uma coisa. É mais fácil morrer uma vez pelo nome de Jesus, porque ele diz, eu estou aqui, atirem em mim, eu não nego, do que viver Jesus no seu dia a dia. Porque essa é uma daquelas situações em que você não diz, ok, atire em mim. Mas viver Jesus todos os dias, escolher Jesus todos os dias, escolher como falar todos os dias, escolher como viver todos os dias é, na verdade, muito mais difícil. Amém? E a última coisa é o poder por toda a eternidade. Eles verão o rosto dele e terão o nome dele escrito em suas testas. Agora gostaria de apresentar uma visão geral dos nomes que a Bíblia dá a Jesus. Eu amo Jesus. Adoro isso porque acho que podemos ter uma ideia. Dissemos que o nome significa a missão e a personalidade. Vejamos o que dizem os nomes do Filho de Deus na Bíblia. Olhem ali, olhem para Jesus, que significa Deus salva. O que significa Deus salva? Mateus 9:1, Filho de Deus. Talvez eu não leia as passagens bíblicas porque vocês já as conhecem. Jesus, Filho de Deus, Conselheiro admirável, Príncipe da paz, Messias, Deus poderoso, verdade, maravilhoso, salvação, Pedra angular, Santo de Deus, Rei dos reis, Cordeiro de Deus, Justo juiz, Príncipe da vida, Luz do mundo, Senhor Deus, Cabeça da igreja, Onipotente, Estrela da manhã, Leão da tribo de Judá, Pastor. E guardião das nossas almas, raiz de Davi, sol da justiça, autor e consumador da nossa fé, advogado, Emanuel, libertador, escolhido de Deus, Jesus de Nazaré, Pai eterno, justo, caminho, ressurreição, vida, sol nascente, poderoso, Salvador, Senhor de todos, príncipe eu sou, lírio do vale, o amém. Último Adão, braço do Senhor, amado Filho, autor da salvação eterna, princípio da criação de Deus, apóstolo da fé que professamos, supremo pastor, bendito e único soberano, desejo de todas as nações, pão da vida, herdeiro de todas as coisas, consolação, príncipe dos reis, santo servo, Cristo de Deus, santo, Filho de Davi, grande sumo sacerdote, santo de Israel, criador, imagem de Deus, dominador de Israel, testemunha fiel, alfa e ômega, rei primogênito, precursor, aliança do povo, testemunha, vida verdadeira, videira, filho do homem, luz do mundo, profeta, filho do Altíssimo, príncipe da vida, palavra, rei eterno, rei dos judeus, glória do Senhor, rei das nações, Deus legislador, Deus bendito, príncipe, bom pastor, Senhor da glória, Filho do bendito, Senhor nossa justiça, homem de dor, redentor, único mediador, rocha, porta, rebento do Senhor, Nazareno, rosa de Sharon, unigênito de Deus, descendência da mulher. Nossa Páscoa.